Vamos introduzir agora o método das rotações. Trata-se de um método geométrico auxiliar, tal como é o rebatimento ou a mudança de planos. O objetivo deste método envolve a alteração das projeções de uma dada figura, de modo a que uma dessas projeções fique em verdadeira grandeza, ou seja, envolve a alteração da figura de modo a que a figura fique paralela a um dos planos de projeção. Notar, porém, que, ao contrário do que acontece com o método da mudança de planos de projeção, com as rotações é a própria figura que vê a sua posição alterada, enquanto os planos de projeção permanecem imóveis. Na imagem temos um exemplo da utilização deste método. Temos os dois planos de projeção a branco. Temos aqui um plano alfa, um plano frontal, que está apresentado rosa. Falaremos sobre este plano mais adiante. A castanho temos a nossa figura, que é o segmento de reta AB. Este segmento de reta, portanto, tem as suas projeções B1A1 e B2A2. E a partir das projeções vemos que se trata de um segmento de reta oblíquo, portanto nenhuma destas projeções está em verdadeira grandeza. Considerando que o objetivo será então representar uma projeção do segmento de reta em verdadeira grandeza, teremos de alterar a sua relação com os planos de projeção. Em concreto, vamos tornar esse segmento de reta paralelo ao plano horizontal de projeção. Portanto, vamos transformar o segmento de reta num segmento de reta horizontal, dando origem aos elementos que estão a azul. Portanto, correspondem já ao segmento de reta alterado. Falaremos sobre estes elementos já de seguida. A vermelho temos os elementos que estão relacionados com a utilização do método, portanto com o método das rotações, e em especial temos aqui esta reta de topo, a reta E, que irá funcionar como eixo de rotação. Notar que nós iremos apenas trabalhar com eixos de topo ou com eixos verticais. Iremos utilizar eixos verticais quando, basicamente, queremos que a figura fique frontal. Iremos trabalhar com um exemplo destes num vídeo próximo. Quando trabalhamos com eixos de topo, estamos a trabalhar no sentido de transformar a figura numa figura horizontal, que é o caso deste exemplo. Vendo então como o método é utilizado neste caso concreto, e em traços gerais, o que vamos fazer é então rodar, como o próprio nome do método indica, rodar o nosso segmento de reta até que ele fique horizontal. Neste caso específico, como um dos pontos do nosso segmento de reta pertence ao eixo, ponto B, que pertence ao eixo E, como este ponto pertence ao eixo, ao rodar, ele basicamente estará a rodar sobre si próprio, ou seja, não irá ver a sua posição ser alterada. Temos então de nos preocupar apenas com a rotação do ponto A. A rotação é essa que terá de ser feita até que o ponto A tenha a cota de B. E aí teremos então um segmento de reta horizontal. A irá rodar então em torno do eixo. Poderá rodar no sentido dos ponteiros do relógio ou no sentido oposto, que foi o sentido escolhido para este exemplo. Portanto, iremos rodar A. Portanto, A será rodado até chegar neste caso, até chegar à cota desejada. Ou seja, até que A tenha a cota de B. Notar que nesse percurso o ponto A acaba por definir aqui um arco, que é o arco de rotação. Este arco pertence a um plano que é perpendicular ao eixo, neste caso é este plano frontal alfa. As duas projeções de A, a inicial e a que resulta da rotação, portanto, neste caso será então A rebatido,
aliás, perdão, A rodado, AR, dizia estas duas projeções pertencem, tal como o arco de rotação, ao plano alfa. Isto depois terá consequências ao nível das projeções horizontais destes pontos. Tendo então rodado A até que A tenha a cota de B, temos o ponto A rodado, basta-nos projetar esse ponto. A projeção frontal será aqui, unimos a B2 e temos a projeção frontal do nosso segmento de reta. Notamos que a projeção frontal é paralela ao eixo do X, portanto já estamos a falar de um segmento de reta horizontal. A projeção horizontal do ponto irá surgir na mesma paralela ao eixo do X em que estava a projeção do ponto, a projeção horizontal do ponto na sua posição inicial, portanto A1. Portanto, na mesma paralela aparecem as duas projeções horizontais das duas posições do ponto. Isto decorre das duas posições pertencerem ao mesmo plano frontal. Portanto, e as duas projeções estão no traço horizontal deste plano. Portanto, aqui será H de alfa. Unindo a projeção horizontal do ponto A rodado a B, ali fica um pouco torto, assim, temos a nova projeção horizontal do nosso segmento de reta, projeção esta que podemos confirmar que está um pouco ao lado da inicial, mas estará agora em verdadeira grandeza. E temos então a nossa tarefa concluída. Recapitulando, começamos com um segmento de reta horizontal, por intermédio de uma rotação que utiliza um eixo de topo, transformamos esse segmento de reta num segmento horizontal e assim conseguimos uma projeção em verdadeira grandeza.